Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, Força para o Agro, Força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Nosso programa tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudios, gravações e edições de Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, a direção-geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos, peça a Teg Banrisul no app e pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta terça é a nova estimativa da Conab, que aponta para uma produção de 354 milhões e 400 mil toneladas de grãos na safra 25-26. Os produtores brasileiros deverão colher 354 milhões e 400 mil toneladas de grãos na safra 2025-2026, ou seja, pouco mais de 2 milhões de toneladas superior ao volume obtido no ciclo passado. Os números constam no terceiro levantamento para a safra de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta quinta-feira. O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica os motivos que levam a este resultado. Quem tem puxado esse resultado positivo, principalmente quando se compara com a safra anterior, que foi de produtividades excelentes, é de fato o aumento esperado para a área cultivada durante essa safra. E aí a gente tem algumas culturas, a soja, a principal cultura aí do país, deve produzir mais de 177 milhões de toneladas, o milho, primeira safra, vem numa crescente aí, depois de 9 anos de sucessivas reduções de área, o milho primeira safra ele deve aumentar a área plantada nessa temporada, então essas culturas devem aí ajudar o Brasil consolidar esse aumento de produção em relação à última temporada. Principal cultura cultivada na primeira safra, o plantio da soja chega a 90,3% da área destinada para a cultura, sendo que em Mato Grosso, principal estado produtor do grão, a semeadura está finalizada. A estimativa da Conab é que na safra 2025-2026 sejam destinados 48 milhões e 900 mil hectares para o cultivo da oleaginosa, resultando em uma produção de 177 milhões e 100 mil toneladas. O gerente da Conab detalha as condições encontradas para o desenvolvimento da cultura. As condições, no geral, estão dentro daquilo que a Conab previa que pudesse acontecer. A soja teve um início aí de cultivo de semeadura até favorável na região centro-oeste, depois isso mudou. Então, as irregularidades climáticas ao longo dos estados produtores trouxe aí uma certa insegurança ao resultado definitivo dessas cultivares. O que a gente viu para novembro é que teve ali chuvas em um volume um pouco acima na região sul, enquanto na região centro-oeste, essas chuvas elas demoraram a firmar. A partir da segunda quinzena de novembro, as chuvas se regularizaram na região centro-oeste, enquanto na região sul, as últimas 2-3 semanas de novembro, foi já de um pouco mais de restrição, inclusive até entrando um pouquinho nesse início de dezembro. A gente tem que frisar que é um ano de laninha, que normalmente há uma restrição de chuvas na região sul do país, e as estimativas estão muito aderentes àquilo que a gente estava imaginando desde o início da safra. Outro importante grão cultivado na primeira safra, o arroz, tem previsão de colheita de 11 milhões e 200 mil toneladas, redução de 12,4% em relação ao ciclo passado. Essa queda é influenciada pela menor área cultivada diante das atuais condições mercadológicas encontradas para o cereal.
Dupla do arroz para muitos brasileiros, o feijão tem produção total, somada às 3 safras da leguminosa, estimada em torno de 3 milhões de toneladas, volume semelhante ao obtido no ciclo passado, assegurando o abastecimento interno. Para o milho, a produção total somando as 3 safras do cereal está estimada em 138 milhões e 900 mil toneladas, o que representa uma redução de 1,5% em relação à temporada 2024-2025. A semeadura neste primeiro ciclo já alcança 71,3% de uma área de 4 milhões de hectares destinadas ao grão, com produção prevista de 25 milhões e 900 mil toneladas. Já para as culturas de inverno, a safra 2025 está em fase final de colheita. O trigo, principal cultura semeada, já possui 98% da área colhida, com produção estimada em 8 milhões de toneladas. Analisa Vasconcelos. Principalmente no sul do país, a principal região produtora de cultivos de inverno, as condições foram melhores. O que acontece? Na época do plantio, e a gente pega o trigo, por exemplo, que é o principal produto, as condições de mercado não estavam tão favoráveis, muitos produtores vinham aí de sucessivas quebras na produtividade do trigo, então isso acabou desmotivando o produtor a plantar o trigo. Então, uma redução aí na área plantada para essa safra de trigo de mais de 20%, mas as condições climáticas foram bem melhores do que a última safra e permitiu aí recuperar essa menor área plantada com uma produção aí de 0,9% superior à última safra. Neste levantamento, a Conab manteve praticamente estáveis as projeções do quadro de suprimentos da safra 2025-2026 para a maioria dos produtos analisados, quando comparado com as informações divulgadas no último mês, com leves ajustes diante das atualizações das expectativas de produção e da situação de mercado das culturas analisadas. Uma das mudanças se refere a um pequeno ajuste na estimativa de exportações para a safra 2024-2025 de soja. Com a atualização, os embarques da oleaginosa devem ficar em torno de 106 milhões e 970 mil toneladas ao final de 2025, quantitativo que ainda pode ser ajustado e que será confirmado no próximo levantamento. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de janeiro a novembro deste ano, já foram exportadas 104 milhões e 790 mil toneladas da soja em grãos, volume recorde para o país. Essa comercialização registrada nos 11 meses de 2025 gerou uma arrecadação de 42 bilhões de dólares. Obrigado, Flávia. Já no Rio Grande do Sul, a Conab estima uma produção de 40,7 milhões de toneladas, alta de 13% frente à safra anterior. O estado mantém-se como o terceiro maior produtor do Brasil, atrás de Mato Grosso e Paraná, apesar de deter a segunda maior área plantada, com 10 milhões e meio de hectares, um acréscimo de 1,3%. O desempenho reflete uma produtividade ainda limitada por instabilidades climáticas recorrentes e outros fatores que afetam o potencial das lavouras. Na soja, a área destinada à cultura é de 7,2 milhões de hectares, um aumento de 1%, com produção estimada de 22,4 milhões de toneladas, elevação de 35%. A produtividade projetada é de 3.129 quilos por hectare, alta de 34%, refletindo a recuperação após uma safra anterior severamente afetada pela estiagem. Na safra de arroz, a área prevista é de 919.700 hectares, retração de 5% com a expectativa de queda concentrada na planície costeira externa, sul e fronteira oeste. A produção está estimada em 7.700.000 toneladas, queda de 12%. O milho primeira safra apresenta área cultivada de 817 mil hectares, aumento de 14%, o maior incremento em 20 anos, impulsionado pela segunda maior produtividade da série histórica estadual. A produção deve chegar a 5 milhões e 400 mil toneladas, queda de 0,1%. Já a área total da primeira e segunda safra de feijão deve alcançar 45.500 hectares, elevação de 7%, com produção prevista de 76.600 toneladas, uma alta de 4%. Entre as culturas de inverno, a Conab estima a produção de 3.700.000 toneladas de trigo, queda de 6%, e área de 1.200.000 hectares, 14% de retração.
Na aveia branca, as estimativas alcançam a área de 384.600 hectares, alta de 8%, a maior já registrada pela Conab para a cultura, e produção de 965 mil toneladas, crescimento de 14,6%. O aumento é resultado da redução da área de trigo e da possibilidade de melhores preços e usos alternativos. A canola teve a área cultivada de 209,9 mil hectares, alta de 44%, com produção estimada de 320,7 mil toneladas, expansão na ordem de 66%. E, por fim, a cevada, com área cultivada de 30,4 mil hectares, uma queda de 11% e produção estimada em 103 mil toneladas, redução de 10%. E a Conab anunciou o lançamento de leilões para vender e escoar o trigo e o arroz. O governo federal autorizou a Conab a realizar leilões públicos de comercialização de trigo e de arroz. A iniciativa vai ser operacionalizada por meio de 2 medidas. O prêmio equalizador pago ao produtor rural, também conhecido como PEPRO, e o prêmio para escoamento de produto, o PEP. A estatal informa que ao todo vão ser destinados cerca de 167 milhões de reais para as operações. 100 milhões para o escoamento de arroz em casca de safra 2024-2025 e outros 67 milhões para os leilões de trigo. O destino da carga deve ser para estados distintos de onde é produzido o grão. A ação contempla os produtores dos estados em que o preço de mercado dos grãos esteja abaixo do preço mínimo, como é o caso do Rio Grande do Sul. O presidente da Conab, Edgar Preto, salienta que a medida vai beneficiar os produtores da região sul do Brasil, os maiores produtores de trigo e de arroz. A cooperativa que vender esse produto e comprovar que vendeu para outra região que não seja a região sul, ela vai vender pelo preço que o mercado está pagando e a diferença para chegar no preço mínimo, o governo federal, via Conab, vai bancar. Portanto, é uma medida muito importante. Como vocês sabem, o preço dos produtos ele não é precificado, não é colocado pelo governo federal. Tem muitas variáveis. Tem a questão cambial, especialmente o volume ofertado, o tamanho da colheita. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Obrigado, Christian. E agora a gente fala de comércio exterior. O agro brasileiro teve o segundo melhor novembro da história, com exportações em 13,4 bilhões de dólares. O agronegócio brasileiro registrou mais um mês de forte desempenho na balança comercial. Em novembro, o setor exportou 13 bilhões e 400 milhões de dólares, um crescimento de 6,2% na comparação com novembro do ano passado. O resultado é o segundo melhor novembro da série histórica, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ainda de acordo com a pasta, o aumento foi puxado principalmente pelo maior volume embarcado, mesmo com preços internacionais mais baixos. De janeiro a novembro, as exportações do agro somam 155 bilhões e 250 milhões de dólares, recorde histórico para o período. A China segue como principal destino, comprando mais de 52 bilhões de dólares em produtos brasileiros, seguida pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Mercados como Índia e México também ampliaram as compras. Entre os produtos que mais cresceram em novembro estão a soja em grãos, que movimentou quase 1 bilhão e 900 milhões de dólares. A carne bovina com 1 bilhão e 750 milhões de dólares e o café verde com 1 bilhão e meio de dólares. A carne bovina atingiu ainda um recorde de volume exportado para novembro, com mais de 318 mil toneladas, impulsionada, segundo o Ministério, pela abertura de novos mercados, como Indonésia e Filipinas. Também tiveram desempenho histórico a celulose, com quase 940 milhões de dólares, e o algodão, que exportou mais de 400 mil toneladas. O governo destaca que desde 2023, 500 novos mercados foram abertos para produtos do agro, e iniciativas como o Agro Insight e a Caravana do Agroexportador têm ajudado produtores a identificar oportunidades no exterior. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Obrigado, Thaís, e assim concluímos este primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. A
gente vai para o intervalo e volta em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta terça-feira, dia 16, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos, peça a tag Banrisul no app e pague no Pix ou cartão de crédito. O Agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Abrimos este segundo bloco falando do curso online gratuito sobre o uso de pulverizadores tratorizados com barras, que foi lançado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, em parceria com o Senar e a CropLife Brasil. O material reúne orientações sobre regulagem, calibração, manutenção, limpeza e inspeções periódicas, destacando como estes procedimentos mantêm o equipamento em condições ideais de uso e a evitar falhas durante a operação. Também aborda pontos essenciais sobre segurança do operador, incluindo o uso adequado de EPI, cuidados no preparo da cauda e atenção às condições meteorológicas, fatores que influenciam diretamente o resultado da aplicação. O conteúdo foi desenvolvido a partir das legislações publicadas pelo Ministério da Agricultura e busca contribuir para a capacitação de profissionais da área, orientando-os na adoção de práticas atualizadas e seguras. O novo conteúdo integra a plataforma de cursos gratuitos do Sindiveg, criada para atender a crescente demanda por informações sobre segurança no uso de defensivos agrícolas. A iniciativa tem como propósito ampliar o acesso a boas práticas e contribuir para uma agricultura produtiva, responsável e sustentável. E o assunto agora no programa é o ensino agrícola. O aniversário de 50 anos da pós-graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria foi celebrado na Assembleia Legislativa. O deputado Valdeci Oliveira destacou a importância do programa. É um motivo de alegria, porque esse curso e esta graduação garantiu dezenas e centenas de pessoas, de egressos, de estudantes, de professores que espraiaram pelo país afora muitos programas importantes. Nós temos hoje uma dinâmica muito positiva na agricultura familiar, programas importantes, todos eles oriundos da construção acadêmica e técnica e de todos os estudos feitos desse curso. É muito importante, nós somos pioneiros. Esse curso, ela formou a primeira doutora em extensão rural do país, da América Latina. Então é muito positivo, estou muito feliz, quase me emocionei ali na hora do grande expediente, mas estou muito feliz porque eu sou um fã da universidade, um defensor da universidade pública, gratuita e de qualidade. E se nós temos todos esses avanços é porque temos uma universidade que aposta, né, na ciência, na pesquisa, na preocupação com a inclusão. Então, eu acho que foi um bonito evento e tenho certeza que esse curso merece, que quem está lá lutando e quem já passou por lá merece, e a Universidade Federal de Santa Maria merece. Eu acho que todos nós, quem na verdade acaba sendo beneficiado com tudo que lá é feito, é a própria população. Então, estou muito feliz com essa homenagem. O programa é um dos mais antigos criados no Brasil. Valdeci Oliveira destacou que, desde o início, o objetivo do programa era viabilizar a difusão de inovações tecnológicas na agricultura. O professor e coordenador do PPG, João Viana, celebrou a homenagem feita pelo deputado. Primeiro dizer que é muito orgulho, né? A gente recebe a comunidade acadêmica do programa de pós-graduação em extensão rural, recebe com muito orgulho essa homenagem aos 50 anos. E isso é reflexo de 50 anos de formação de profissionais dedicados à extensão rural, ao desenvolvimento da agricultura familiar, aos territórios gaúchos. Então a gente se sente muito reconhecido e ao mesmo tempo com muita responsabilidade, né, de continuar formando profissionais, né, com muito apreço ao desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente aqui está bastante emocionado e reconhecido dessa forma. Da Assembleia Legislativa, João Valêncio. Obrigado, João. E a Secretaria Estadual da Agricultura está integrando a Operação Verão Total. A pasta atua com barreiras sanitárias ao longo do litoral norte e sul, mobilizando 50 servidores, entre fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas e equipes administrativas, distribuídos em 9 grupos de fiscalização.
As atividades se estendem até 31 de janeiro de 2026. A ação faz parte do eixo de bem-estar social do plano de operação e tem foco na fiscalização agropecuária e na defesa sanitária animal. Além das equipes da Secretaria, a operação conta com o apoio de guarnições da Brigada Militar durante todo o período. A Operação Verão Total reúne diversas secretarias e órgãos estaduais e busca ampliar a segurança, o bem-estar e o atendimento à população durante a temporada de veraneio. No caso da Secretaria da Agricultura, o foco é impedir a disseminação de doenças, a assegurar o cumprimento da legislação sanitária e fortalecer a vigilância em uma região que recebe grande circulação de turistas e produtos ao longo do verão. Bem, o assunto agora é pecuária leiteira. Durante a entrega do prêmio Destaque Holandês, a Gadolando cobrou medidas efetivas de apoio à atividade. Em meio à presença de produtores, cooperativas, entidades financeiras parceiras e autoridades, a Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, promoveu a cerimônia de entrega do Prêmio Destaques Holandês 2025. O evento ocorreu no pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. A iniciativa premia criadores que se destacaram em 2025, ajudando na atividade leiteira. Foram agraciados criadores, entidades parceiras, cooperativas, poder público e imprensa que apoiaram a atividade. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, e que também preside a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, saudou os presentes, agradeceu a presença de produtores e parceiros, mas cobrou soluções efetivas por parte dos governantes para aliviar a pressão sobre a cadeia leiteira. Entre as propostas apresentadas, Tang defendeu medidas mais firmes em relação às importações. A Gadolando, segundo ele, apoia a regulamentação e, por um período, o bloqueio das importações de leite e derivados. Tang enfatizou a necessidade de um amplo debate envolvendo produtores, indústria e varejo para preservar a cadeia produtiva, bem como uma campanha para aumentar o consumo do leite. O presidente da Gadolando defendeu uma estratégia de longo prazo também para transformar o Brasil em um país exportador de lácteos. Vamos abrir mercado, nós temos que virar um país exportador. Esse estado só consome 40% do leite que produz. Portanto, nós somos exportador interno, nós temos que virar exportador externo. Senão, cada vez que aumenta 1 litro a tua vaca lá, Eloy Galina, eles vão dizer, tem leite demais. Então, vamos matar as vacas, né? Ninguém quer fazer isso, né? Nós somos criadores, nós amamos nossos animais. Mas então, vamos conseguir abrir mercado, vamos ter produtos e aí nós temos que trabalhar juntos. Não adianta um ficar só culpando o outro, nós temos que trabalhar juntos. Entre as autoridades presentes, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, Edvilson Brum, o diretor-geral da SEAP, Márcio Amaral, a subsecretária do Parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima, o presidente da Associação Brasileira de Gado Holandês, Armando Habers, o diretor administrativo da Farsul, Francisco Chardong, o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Esteio, Francisco Alves, e o deputado federal Ubiratã Sanderson. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E a última notícia do programa de hoje, o número de pedidos de recuperação judicial feitos por produtores rurais e empresas do agronegócio teve um aumento significativo no terceiro trimestre. Segundo o levantamento da Serasa Experian, integrantes da cadeia agropecuária fizeram 628 solicitações de proteção judicial contra credores no intervalo entre julho e setembro. O volume de requisições, o maior desde 2021, cresceu 147% em relação ao terceiro trimestre de 2024, quando houve 254 pedidos à Justiça. Os dados incluem produtores rurais, que atuam como pessoa física e jurídica, e também companhias ligadas ao setor. De acordo com a Serasa Experian, o crescimento do número de pedidos reflete a piora das condições de crédito e as dificuldades de fluxo de caixa que produtores e empresas de diferentes perfis têm enfrentado. O volume de solicitações cresceu ao longo de 2025 e no terceiro trimestre atingiu seu maior patamar. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, Força para o Agro é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul.
Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, quarta-feira. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.